Olá pessoal do canal Dr. Tireoide, aqui é o Dr. Eudes para mais uma live com você hoje. Vamos falar hoje de um medicamento que pouca gente conhece, que chama-se Armour Thyroid ou Nature Thyroid. Pô, o que é isso, doutor? Esse remédio eu nunca ouvi falar. Mas muita gente já ouviu falar e me pediram aqui no canal para a gente comentar um pouquinho sobre ele. Nos Estados Unidos, e você encontra aqui no Brasil também, a gente tem uma formulação que se chama, a mais comum, a mais frequente é essas que eu falei, Armour Thyroid. Bom, o que é o Armour Thyroid? Ele é um medicamento, não é um medicamento recente, ele é um medicamento antigo, não com esse nome, mas porque ele era extraído das glândulas tireoide dos porcos. Então os pesquisadores na época, eles retiravam a glândula dos porcos, secavam, preparavam uma técnica farmacêutica e começavam a empregar esse medicamento para as pessoas que sofriam de doenças de tireoide. O que eles perceberam? Havia melhoras, mas antigamente havia problemas, porque aqueles anticorpos que continham na glândula tireoide do porco, a pessoa poderia ter uma sensibilidade, poderia ter uma reação, né? Como acontecia antes com a insulina. A insulina vinha dos pâncreas dos porcos, né? Então o que aconteceu? Eles pegaram essa formulação e eles fizeram um tratamento farmacêutico, a indústria fez uma purificação dessa medicação e conseguiu entregar ao mercado um medicamento muito mais ativo, né? Muito mais seguro, que eles colocaram o nome de Armour Thyroid ou Nature Thyroid, que você encontra para venda. Então, o que acontece? Qual é a diferença desse medicamento Armour Thyroid com o levotiroxina e eu falei nos outros vídeos a triodotironina, que é o T3. Um dado importante para você saber é o seguinte: a levotiroxina é o que você encontra mais fácil em qualquer farmácia ou numa manipulação. A triodotironina, no Brasil, você não tem uma formulação pronta para comprar numa farmácia. Você tem que mandar manipular na dose adequada que o seu profissional escolher. Agora, o Armour Thyroid, no Brasil, também tem que ser manipulado, porque fora do Brasil você já tem a preparação já em espécies farmacêuticas diversas. Então você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai achar em grain. A medida que eles fazem lá não é miligramas ou microgramas, é em grain. Então você vai achar meio grain, 1 grain, 2 grain, que é essa medida que eles utilizam para porcentagem do remédio. Então vamos falar por que o Armour Thyroid pode ser uma opção para algumas pessoas. As pessoas hoje que se tratam do hipotireoidismo, elas têm um dos problemas é a síntese, ou seja, a síntese do hormônio que vai atuar nos tecidos. Então tem algumas pessoas que não se sentem muito bem com o uso da levotiroxina ou ela não consegue ter um padrão, né, de ação tecidual mais importante. Então o que se mostrou? Existem estudos falando sobre o medicamento Armour Thyroid, dizendo que pelo fato dele ter T1, T2, T3 e T4 na formulação, ele poderia ser mais ativo e favorecer alguns indivíduos. Realmente, quando você utiliza essa medicação, alguns clientes que não vinham respondendo bem a outras medicações costumam ter melhoras. Ah, mas você usa essa medicação para todo mundo, então? Se ela é melhor que a outra? Não, a gente não usa essa medicação para todo mundo. A gente tem que ter um critério de uso. Que nem nos Estados Unidos, o profissional que vai prescrever essa medicação, ele tem que ter parâmetros para isso. Não vai trocando assim à toa, né? Principalmente tomar cuidado para quem tem aí o hipotireoidismo de Hashimoto, que pode ser que essa pessoa não responda tão bem assim. Mas pelo fato dela ter os 4 elementos, como eu falei, T1, T2, T3 e T4, alguns indivíduos mostram que ela tem uma redução no peso dessas pessoas. Então aquela pessoa que está tendo muita dificuldade para emagrecer e está fazendo direitinho a sua dieta, o seu exercício, tomando seus suplementos e a dose correta da sua medicação e está com os exames bons, pode ser pensado na troca de uma medicação para tentar ver se ela realmente se beneficia.
O FDA, que é aquele órgão que aprova os medicamentos nos Estados Unidos, ele aprova o Armour Thyroid. Porém, a gente tem que ter muito critério para o uso. E aqui no Brasil, somente manipulado você vai encontrar remédios nessa semelhança do Armour Thyroid. Então veja, você pode estar utilizando sim, com certo cuidado e sempre orientado por um médico, porque ele vai decidir o que é melhor fazer para você. Existem profissionais que não têm muita experiência com o uso dessa medicação e ficam um pouco acanhados do uso, mas não é uma medicação perigosa ou que vai descompensar tudo que você está fazendo. Então fique de olho, é uma opção, você pode ler matérias que existem aí várias falando sobre o assunto e espero ter esclarecido para você. Se você gostou do que eu falei hoje aqui, curta essa like que eu fiz, se inscreva, no meu canal, faça o comentário que eu vou responder para você e ative o sininho para você receber mais vídeos que eu estou publicando aqui. Muito obrigado a todos e um abraço.